Olá, turminha! Aula de português. Frases, é o tema, frase. Lembra quando fala assim, escreva uma frase, não esqueça da pontuação. Eu nunca falo assim, boto ponto final. Eu falo assim, não esqueçam da pontuação. Por quê? Nem todas as frases terminam com a mesma pontuação. Tem formas diferentes. Vocês viram isso lá no finalzinho do primeiro ano, que a professora deu na hora de formar frases. Com certeza foi dado no finalzinho do primeiro ano. Então, por isso que a gente vai rever essa atividade agora. Porque nós podemos ter um ponto de exclamação. Por exemplo, que belo dia! Oh, que horror! Ponto de exclamação, porque ele pode ter admiração, ele expressa admiração, ele pode expressar espanto. Ou uma pergunta, que é um ponto de interrogação. Que horas são? Que dia é hoje? Qual é o seu nome? Muito bem, mas ele também pode ter apenas um pontinho final para dar fim àquela frase. Hoje não vou ao cinema. É uma frase que eu estou declarando algo, que eu não vou ao cinema. Aí eu vou botar um pontinho final, só que é negativa, que eu estou usando o não. Hoje eu vou ao cinema. Pontinho final, eu estou declarando, eu estou dizendo que irei ao cinema. Então, as frases têm lá suas pontuações, porque ela tem entonações diferentes. Vamos ver isso direitinho? Hoje nós vamos ver frase e dicionário, ordem alfabética, que vocês já viram ordem alfabética, que eu até já cobrei na outra avaliação a ordem alfabética. Só que a gente está dizendo que o dicionário é todo escrito na ordem alfabética. É só para chamar a atenção para o dicionário. Vamos lá? Fazer tudo direitinho hoje? Fique atento. Frase. Leia a tirinha. Olha só, vamos ler a tirinha. Tem um pouco de humor. Vamos ver se vocês vão entender essa atividade quando eu for ler. Calvi e Haroldo. Essas personagens vocês já devem ter visto em desenhos, em alguma revista, em jornais impressos. Vamos lá? Calvi e Haroldo. Por que o gelo boia? Perguntou o menino ao pai dele. O pai, olha só, por que o gelo boia? Olha o ponto de interrogação, é uma pergunta. Porque sente frio. O gelo quer se aquecer, então vai para a superfície do líquido para ficar mais perto do sol. Isso é verdade? Pesquise e descubra. Eu devia era ter pesquisado antes. Você pode aprender muito falando comigo. Agora você vê só, gente. O Calvin foi lá perguntar, tirar uma dúvida, perguntar por que o gelo boia. E ele, cinicamente, né? Porque, olha lá, porque sente frio. Tem um ponto final, porque é uma afirmativa, porque sente frio. O gelo que quer se aquecer, então vai para a superfície do líquido, para ficar mais perto do sol. Ponto final. Gelo se aquecer, gente? Se ele não sabia a resposta, falava logo que não sabia, né? E aí Calvi pergunta, isso é verdade? E ele diz, pesquisa e descubra. E aí Calvi chateado, né? Chateado já, com razão, falou, eu devia ter pesquisado antes. Olha o ponto de exclamação nessa frase.
Você pode aprender muito falando comigo. Tudo bem, mas ele dessa vez não soube responder. Era mais fácil ter dito que não sabia. Olha, eu não sei, não tenho certeza. Vamos pesquisar junto? Porque o adulto, gente, não sabe tudo. Ninguém nesse mundo sabe tudo. Ninguém desse mundo sabe tudo, sabe de todas as coisas, até porque são muitas coisas. Saber tudo de matemática, saber tudo de português, saber tudo de ciência, saber tudo de história, tudo de geografia, tudo de redação, tudo de inglês, tudo de espanhol, não dá. Tudo de latim, tudo de biologia, não dá, gente. Então ninguém sabe tudo. Então é normal nós termos dúvidas e para sanar essas dúvidas, pesquisarmos em lugares confiáveis. Não é em qualquer lugar, é em lugar confiável. Então, nós já lemos a tirinha, já vimos os tipos de frases que apareceram nessa tirinha. Vamos lá. Numere na tirinha. Então, vamos lá na tirinha e vamos numerar. Número 1. As perguntas que Calvin faz ao pai. Vamos botar o número 1 nas perguntas que o Calvin faz ao pai. Número 2, as respostas do pai de Calvin. O que o pai do Calvin respondeu? Vocês vão colocar o número 2. Número 3, a frase em que Calvin parece irritado, que ele ficou aborrecido e irritado com o que o pai falou para ele. Então, o Calvin... Vamos retornar lá na tirinha. Por que o gelo boia? É uma pergunta. Isso é verdade? Outra pergunta. Não está mandando botar o número 1 nas perguntas do Calvin? Então, nós já encontramos as 2 perguntas do Calvin. Muito bem. As respostas do pai de Calvin vai botar o número 2. Aí ele perguntou, por que sente frio? A outra, isso é verdade? Aí ele respondeu, pesquise e descubra. E qual é a frase que o Calvin parece que ficou irritado? Eu deveria ter pesquisado antes. Viu como foi fácil? Agora façam vocês aí no livrinho de vocês. O número 2. Converse com os colegas e com o professor. Nós não vamos poder bater aquele papo gostoso, aquela troca de informações, troca de ideias, porque cada um na sua casa. Mas eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Qual é a reação de Calvin diante da explicação do pai? Qual foi a reação dele? Ele aceitou? Ele ficou em dúvida? Como que ele reagiu? Você acredita que o pai de Calvin estava falando a verdade? O que o pai do Calvin falou era verdade, que o gelo estava sentindo frio e foi até a superfície ficar lá boiando para se aquecer? Letra C. Que elementos da ilustração comprovam que Calvin ficou irritado? Qual foi a parte que demonstra que Calvin ficou irritado? Muito bem. Agora nós vamos ter uma explicação do conteúdo trabalhado nessa unidade. Vamos falar o que é frase, que é um conjunto de palavras organizadas que apresenta uma ideia com sentido completo. Lembra que na aula anterior vinha a frase, tudo junto, as palavrinhas, tudo grudadinha, e vocês tiveram que botar elas separadas para saber o sentido da frase? Por que nós fizemos aquele exercício antes desse? Para nós sabermos como é que é a frase, né? Que são conjuntos de palavrinhas que têm que estar organizadas, dando sentido. Porque também não adianta pegar várias palavras e misturar com nem saladinha se não tem um sentido. Vamos ver algum tipo de frase. Frase declarativa é que dá uma informação. Ela pode ser afirmativa, dizendo que, ok, que legal, eu gosto de pesquisar, eu gosto de chocolate. Ou pode ser negativa. Exemplo, eu não gosto de pesquisar.
Eu não gosto de chocolate. A frase declarativa, que está dando uma informação, eu vou ao cinema, eu quero estudar, eu vou passear, está dando uma informação, dizendo que você vai fazer algo, declarando uma informação para vocês, que pode ser afirmativa, dizendo que sim, ou dizendo que não. Não quero jantar hoje. Estou dando uma informação, mas eu estou dizendo que não quero. Não vou dormir nesta cama. Estou dando uma informação, mas na negativa. Ela também pode ser uma frase exclamativa, que vai usar o ponto de exclamação. Expressa sentimento, sensações, emoções, alegria, surpresa, admiração, empolgação. A alegria, oba, o verão chegou, expressa uma alegria. Agora, surpresa, que isso, levei um susto, é uma surpresa. Uma admiração, que bolo gostoso. Uma empolgação, eu quero, eu quero, eu quero. Então, a frase, vendo a pontuação, ela pode transmitir várias emoções para a gente, vários sentimentos, várias sensações. E tem a frase interrogativa, que tem o ponto de interrogação, que são as perguntas. Você gosta de passear? Você gosta de morango? Qual é o seu nome? Que horas são? Já fez seu dever hoje? Já assistiu a videoaula? Então, sempre uma pergunta. As frases têm vários tipos e nós podemos usá-las de formas diferentes em várias situações. Agora, nós vamos fazer a atividade do livro, o número 3. Complete as frases com as palavras do quadro. Observe que no quadro de vocês tem 5 palavras: brincar, curiosas, espinafre, Mariana, nome de pessoa, tem que ser escrita com letra maiúscula, e Pedro, também nome de pessoa, substantivo próprio, que vamos escrever com letra maiúscula. Primeiro, nós vamos completar essas frases. A primeira, nós já sabemos que é interrogativa, porque tem um ponto de interrogação, é uma pergunta. Pontinho, pontinho, chegou em casa, está perguntando. Então, só pode ser Mariana ou Pedro. Mariana chegou em casa? Muito bem, gente. Então, será que é Mariana chegou em casa ou Pedro chegou em casa? Agora, a segunda frase. O menino gosta de pontinho, pontinho na neve. O que o menino gosta de fazer na neve? Brincar, curiosas, espinafre, Mariana ou Pedro? Isso aí é uma frase afirmativa, está dizendo que ele gosta de fazer isso na neve. As crianças são, é uma pergunta, ó. As crianças são brincar, curiosas, espinafre, Mariana ou Pedro? É uma pergunta. Eu quero comer, brincar, curiosas, espinafre, Mariana ou Pedro? Eu quero comer, é uma frase afirmativa. Muito bem. Pontinho, pontinho, está usando tênis novos. Quem está usando um tênis novos? Só tem 2 nomes próprios ali, Mariana ou Pedro. Então, aí vocês vão escolher. Combinado? Fizeram isso, completaram as frases, observaram que tem frase interrogativa, que tem frase afirmativa. E vamos lá. Escreva de nas frases declarativas e nas interrogativas. Por isso que tem aquele espaço pequenininho na frente da frase. Vocês vão colocar de nas que estão declarando algo. E I nas interrogativas, nas que são perguntas. Já dei várias dicas. Muito bem. No livro interativo, nós temos uma atividade extra, tipos de frase,
que a tia não colocou aqui, mas que vocês podem acessar o livro interativo para poder estar realizando essa atividade como fixação do nosso conteúdo. Crie frases para completar os balões. Escreva pelo menos uma frase interrogativa e uma exclamativa. Nós já sabemos que a frase interrogativa é uma pergunta. Então, nós já vamos ter que fazer a frase pergunta. E a exclamativa é que está declarando sensações, sentimentos, pode ser de admiração, de medo, vários sentimentos. Então, vamos observar a cena. A menina pergunta alguma coisa para a moça, olha só, já é uma interrogativa, não sei o que ela vai perguntar ali, tem que olhar direitinho para ver. Na segunda cena, a moça, ó, já olha para o relógio, que meu relógio, já olha para o relógio para informar o que a menina perguntou. Já está dando uma informação. Na última cena, a menina agradece e vai embora falando alguma coisa. Então, nós já entendemos que essa tirinha, que a menina chega perguntando o horário, a hora, e que a moça olha para o relógio e dá essa informação, né? A hora exata para ela, ela se surpreende, ela sente alguma coisa, e aí ela agradece, obrigada, sei lá, estou atrasada, está em cima na hora, eu não sei, aí vocês que vão criar isso, tá bom? Muito bem. Bumerangue. Quando tem o bumerangue, é porque nós temos que retornar à cena que abre a nossa unidade. Que nesse caso é a festa, né? A festinha do chapéu. Então vamos lá, que vocês coloriram o chapéu, lembra disso? Estão com as fábulas, e aí pede para colorir, vocês já fizeram essa atividade. Reveja a cena de abertura e complete as frases. A pontinho, pontinho não parou de trabalhar. Qual o personagem da fábula que não para de trabalhar, que trabalha o verão todo? Muito bem. A pontinho, pontinho levou o violão. Qual é o personagem que está lá com o violão? Que gosta de ficar cantando o verão todo? A gravata do pontinho, pontinho não parava no lugar. Qual o animal que está com gravata? Vai lá ver. Como a pontinho, pontinho vai tomar a sopa? Isso aí é uma pergunta. Como a pontinho, pontinho vai tomar a sopa? Eu até mandei um link dessa fábula, né? Que era a raposa e a pontinho, pontinho, que ela não podia tomar sopa por causa do bico imenso. Então, vamos lá. Numere as frases de acordo com a legenda. Tem uma legenda e na frente da frase tem uma linha curtinha, que é ali que vocês vão numerar. Número 1, uma frase declarativa afirmativa. Não pode ter a palavra não, que ela é afirmativa. Número 2, uma frase declarativa negativa. Vai logo dar para identificar porque tem a palavra não. Uma frase exclamativa e uma frase interrogativa. Então, aí no livrinho de vocês, vocês vão procurar e vão numerar de acordo, hein? Olha, eu pulei. Escreva o nome dessas figuras. Árvore, anel, armadura e aquário. Então, vocês vão fazer isso. Perceber que essas palavras iniciam com a vogal A, árvore, anel, armadura, aquário, tudo com a vogal A. Então, já escreveram? Escreveram direitinho? Muito bem. Agora, escreva esses nomes em ordem alfabética. Se tudo começa com A,
nós vamos ter que ver a segunda letra. Árvore. Então, a segunda letra já é o R. Anel. A segunda letra já é o N. Armadura. Tia também é o R. Aquário é o Q. Muito bem. Até aí tudo bem? Então, armadura e árvore, que a segunda letra é o R, nós vamos ver a terceira letra para poder colocá-la na ordem alfabética correta. Vocês também já tiveram isso na última avaliação, que eu dei palavras para ver qual que estava na ordem alfabética. E vocês fizeram isso, vendo a segunda letrinha. Então, hoje, vocês vão ver a segunda letrinha, mas em árvore, em armadura, vocês vão ter que ver a terceira letrinha para colocar na ordem certa. Letra B. Qual é o elemento em comum entre todas as palavras? Todas as palavras iniciam com a letra? Esse é o elemento comum, que todas iniciam com um. Muito bem. Agora B. Que letras você precisou observar para colocar essas palavras em ordem alfabética? Vocês observaram a primeira letra, mas eram todas iguais. Aí nós observamos a segunda letra, mas tinham duas que a segunda letra era igual. Então, nós tivemos que observar a terceira letra. A letra C. D. Encontre essas palavras em um dicionário e anote o número das páginas em que elas aparecem. E essa daí, cada um vai ter um número de uma página. Porque eu posso ter um dicionário de bolso, que é pequeno, eu posso ter um dicionário médio, eu posso fazer aquele dicionário grandão. Quanto maior e mais grosso for o meu dicionário, mais páginas eles vão ter. Mais palavras também vão ter ali. Então, o número de páginas de um dicionário para outro vai mudar. Agora, escreva as palavras na ordem que aparece no dicionário. O que aparece primeiro? Será que é árvore? Será que é armadura? Será que é anel? Será que é aquário? A gente está falando das palavras que nós estamos trabalhando, tá bom, gente? Depois, quem vem para o segundo, terceiro e quarto? Aí vocês vão lá no dicionário para ver isso. No dicionário, as palavras são organizadas em ordem alfabética, na ordem do alfabético, para ficar o quê? Mais fácil de procurar. Na hora que eu for pesquisar uma palavra, eu já sei que ela está na ordem alfabética, então eu já vou direto na primeira letra e depois vou procurar pela segunda, a terceira. Quando a primeira e a segunda letra são iguais, temos que observar a terceira letra. Se a terceira letra também for igual, temos que observar a quarta letra e assim por diante. Viram, gente? Esse finalzinho da aula foi uma revisão de ordem alfabética. Não é só o dicionário que está organizado em ordem alfabética, né? Geralmente, as agendas com números telefônicos, que hoje em dia nós usamos a agenda que está no celular, elas são todas em ordem alfabética, para ficar mais fácil de procurar. A chamada lá na escola, o nome de vocês, a tia colocava em ordem alfabética. Começava com a aluninha que estava com A e terminava com a alunina com V, na nossa turminha. Não tinha mais do que V, mas se tivesse, né? Então, a gente não colocava em ordem alfabética? Aí tinha Isabela, Isabelle, Isabelle, olha só, os nomes bem parecidos, só mudando umas letrinhas. Então, na hora de ficar na ordem alfabética, vinha a Isabela primeiro, porque era o A, depois a Isabelle, depois a Isabelle, porque mudava só o finalzinho. Então, isso é colocar em ordem alfabética. Então, hoje nós já fizemos uma pequena revisão da ordem alfabética, já fizemos uma pequena fixação de frase, porque nós já havíamos estudado frases antes, de forma diferente.
Só que hoje nós colocamos os nomes de frase, os tipos, classificamos as frases em frases declarativas, afirmativas e declarativas negativas, interrogativas e exclamativas. Então, já sabemos que as próximas atividades de português, a tia vai cobrar isso, hein? Vamos ficar atento com essa pontuação, hein? Estudando e atentos sempre, hein? Bye!